Existem alguns tipos de lugares que não desaparecem por acidente. Ilhas afundam, cidades queimam, mas nomes não somem do mundo assim, a menos que alguém lá do alto decida que aquela memória é perigosa demais para existir. Esse nome, God Valley, Vale de Deus. Uma ilha que durante muito tempo serviu como refúgio para a família Dave, descendente do lendário pirata de 800 anos atrás, David D. Jones. E foi nesse solo, feito de segredos e sangue antigo, que nasceu um homem destinado a desafiar a ordem do mundo. Antes de Roger conquistar o mundo, antes de Barba Branca virar uma lenda, antes mesmo do nome Imperador do Mar sequer existir, havia um homem que o céu precisou apagar e que reinou absoluto nos mares. Um Joy Boy caído. Rox Dizzyback, que não queria o trono dos piratas, ele queria algo maior, quebrar a ordem que sustentava o próprio mundo. Temido por reis, odiado pelos deuses desse mundo e seguido pelos monstros que moldaram a próxima era, esse era Rox Dizzyback. E no ano 1501, cerca de 40 anos antes da jornada de Monkey e de Luffy, God Valley não era apenas uma ilha, era um cofre vivo, um abrigo para a linhagem que o governo preferia enterrar. E foi nesse momento que Xebec teve um filho com uma mulher chamada Ares. A criança recebeu um nome que pareceria mais uma maldição do que um batismo: David D. Teach, mais tarde conhecido como Marshall D. Teach, ou melhor, o lendário pirata Barba Negra. Mas naquele tempo ele era só um bebê. E Rox, para garantir que nenhum perigo o alcançasse, enviou Ares e Teach para God Valley, dizendo para confiarem no seu clã, o clã Dave. Rox achava que tinha escondido sua família do mundo. O que ele não sabia é que o mundo já estava de olho naquela ilha, porque quando uma ilha guarda uma linhagem antiga, o mundo não vê pessoas, o mundo vê ameaças, e ameaças devem ser caçadas. Ainda nesse período, 1501, cerca de 40 anos atrás, após uma missão, Figarland Garlin e seus companheiros Cavaleiros de Deus pararam no Vale de Deus. Eles viram os vastos recursos naturais que haviam naquele lugar e, o pior de tudo, descobriram que ali estava escondido a família Day. Então a primeira oferta com a máscara perfeita foi colocada na mesa. Garlin ofereceu ao Vale de Deus o status de membro oficial do governo mundial. O povo recusou. E a recusa para os dragões celestiais era mais do que rebeldia, era blasfêmia, porque o nome Vale de Deus já era por si só um insulto, como se um pedaço de terra ousasse carregar um título que, segundo eles, pertencia somente à terra sagrada de Mary Joyce. Garlin propôs então a punição perfeita. A próxima competição de caça nativa dos nobres mundiais aconteceria nessa ilha, e ela seria transformada em palco de um ritual de crueldade legitimado. Um espetáculo para Mary Joyce, um lembrete para o mundo. Deus era deles e ninguém usaria esse nome em vão. Em meio a isso tudo, Garlin conheceu uma mulher local, uma bela jovem de cabelos ruivos, uma mulher que um ano depois daria luz aos seus filhos, Shamrock e Shanks, dois gêmeos, duas vidas que nasceram com a sentença pendurada no pescoço. Duas crianças destinadas. E assim, antes mesmo da competição começar, God Valley já tinha virado uma arena, porque o céu não aceita não como resposta, aceita apenas submissão, ou melhor, destruição. E cerca de 39 anos antes da competição de caça nativa ocorrer, a peça principal desse espetáculo foi finalmente escolhida. Shakuyaku, que foi sequestrada de Hachinozu, o lendário tesouro da Ilha Pirata, foi levada pelos nobres. Tudo isso a pedido de Garlin. Ele queria vencer a competição e torná-la a sua esposa, como se uma vida humana pudesse ser embrulhada e entregue como um troféu. Ficou entendido nas entrelinhas que o governo mundial subornou Oshoku, um dos piratas Rocks, para permitir o sequestro de Shaki, e isto causou uma paralisação da economia mundial. Não foi só um crime, foi um terremoto político por conta da mulher mais bela do mundo sendo sequestrada. E então, cerca de 38 anos atrás, temos início derradeiro ao que ficou conhecido como o incidente de God Valley. Para preparar a ilha, Garlin ordenou que fuzileiros navais sob seu comando reunissem a população local usando dardos tranquilizantes. Civis foram capturados, aprisionados e amontoados junto de escravos trazidos também para o evento em navios negros como um breu. Mas oficialmente era só um exercício de treinamento.
tudo mentira. Então Garland cometeu um ato que mudaria a temperatura moral dessa história. Ele esfaqueou a mãe dos seus próprios filhos e a deixou para morrer. E foi nesse caos que um cadete chamado Monkey D. Dragon, ainda marinheiro, encontrou a mulher agonizando. E no último fio de vida ela implorou: salve os meus filhos. E naquele instante Dragon entra em rota de colisão com o mundo que ele jurou servir. Porque naquele dia Dragon não viu mais uma missão. Ele viu um rosto real de pessoas que sofrem na mão daqueles que ele servia. E quando você vê isso, ou você se curva ou você quebra para sempre. Durante os preparativos para o início da caça nativa, havia uma escrava, uma criança chamada Ginny, que acabou revelando através de frequências de rádio a existência do evento e os prêmios ao jornalista Morgans. Mesmo tendo pedido a Cypherpool para manter segredo, Morgans por fim decidiu vazar a informação que chegou até Hatch-Nozu, a ilha pirata. O resultado foi imediato. Piratas começaram a rumar em direção ao Vale de Deus por todos os lados, tentando pegar o seu tesouro. Os piratas Rocks foram para lá e outras tripulações infames seguiram na sua bota. Isso incluía os piratas Roger. E a maioria queria duas coisas: resgatar Shaq e roubar os tesouros dos nobres mundiais. Mas Rocks Dizzyback nesse momento tinha outro objetivo. Ele queria resgatar Ares e seu filho Teach, que ele havia escondido nessa ilha. E Rocks acabou confidenciando isso e muito mais, a verdade de que era um membro da família Dave, ao seu grande amigo, um gigante, o Rei Harald de Dilbuff, que naquela época tinha uma missão do governo mundial de matar o próprio Rocks. Do outro lado dos tabuleiros, os piratas Roger também foram informados da presença de Shaq e queriam chegar antes dos piratas Rocks. Em Marineford, a notícia chegou com pavor. O almirante de frota, Kong, solicitou então a presença de Monkey D. Garp. Garp estava de férias e recusou no início. Ele detestava os nobres mundiais e acreditava que os cavaleiros de Deus já estavam por lá. Mas então veio a frase que virou a chave em sua cabeça. Gold Roger estava indo para God Valley. E Garp mudou de ideia. Não por deuses, mas por guerra. Quando Rocks corre para salvar a família, Roger corre para salvar alguém. E Garp corre para encarar Roger. O destino não está reunindo pessoas, está preparando um choque que pode partir o mundo literalmente ao meio. A cerimônia de abertura dos jogos de caça nativa foi um ritual de pura humilhação. Cerca de 100 mil civis foram marcados como coelhos, basicamente a serem caçados, e cada um deles valiam pontos. Haviam 150 coelhos raros e 13 coelhos super raros. Pessoas consideradas perigosas demais para o próprio conceito de ordem. Entre eles o bucaneiro Bartolomeu Kuma e membros da família Dave, incluindo o próprio Teach. Havia aproximadamente 200 nobres participando, entre eles cavaleiros de Deus como Garland, Somers e Gunko. E também estava presente São Saturno, um dos 5 anciões na época. Shaq foi então apresentada como o grande prêmio do dia. Frutas do diabo seriam prêmios menores e tudo era transmitido ao vivo para Mary Joyce, que vibrava em torcida pelo sangue que seria derramado. Antes do início, o rei da ilha protestou contra o uso dos seus súditos. Garland o matou na hora. O evento começou mais cedo, como punição. Uma punição simbólica, ridícula, diante do crime. E eis então que as pessoas correm pelas suas vidas. Após dar aos civis uma vantagem de 1 hora, os participantes iniciaram a caçada. Dragon, enojado e horrorizado, desobedece ordens e atira um tranquilizante em um nobre que estava prestes a matar Kuma. Dragon, sem saber, naquele dia fez um enorme efeito borboleta, porque mais tarde o próprio garoto que estava ali salvaria seu filho. Então veio a ironia cruel. O massacre terminou abruptamente porque piratas invadiram a ilha de todos os lados. Rocks invadiu pelo sul, Roger e seus piratas pelo norte. Os fuzileiros navais estavam em menor número e despreparados para uma invasão pirata desse porte, até que Garp chegou com reforços. No caos, Dragon tentou se redimir, disfarçou-se e fugiu com 2 crianças que acabou encontrando. As crianças que a mulher moribunda havia pedido para ser salva, Shamrock
e Shanks. Os Cavaleiros de Deus foram enviados para proteger e evacuar os outros nobres, mas se separaram para tarefas específicas. Saint Maffei recebeu a missão de recuperar os filhos de Garland, e um membro da família Maymeyer ficou encarregado de suprimir civis tentando escapar, atirando em uma multidão à distância. God Valley virou um inferno com regras quebradas, porque ali pela primeira vez a caça mudou de mãos. A mesma ilha que os deuses escolheram para humilhar a escória desse mundo, viu a própria escória decidindo morder de volta. Os piratas haviam chegado. Após isso, Maffei conseguiu rastrear Dragon e feriu gravemente ele, mas antes de terminar o serviço acabou interrompida sem querer por Edward Newgate. Enquanto isso, tripulações menores emboscavam os piratas Rocks tentando ganhar notoriedade e foram esmagadas por Newgate, Kaido, Charlotte Linlin e Chique Leão Dourado. Garp atacou os quatro e eles recuaram, relutantes de encarar aquela lenda, evitando prolongar a luta. E nessa confusão, Dragon acabou separando as crianças e escapou com Shanks em seus braços enquanto Maffei recuperou Shamrock. Esse dia os gêmeos foram separados sem saber que o destino ainda guardava muito para eles nos tempos futuros. Sem saber que Garland tinha gêmeos e presumindo que Dragon estava morto, Maffei considerou a missão completa. Em paralelo, Roger foi travado num confronto com o Newgate e encarregou Rayleigh e Scooper Gaban de resgatarem Shaq. Na cela, mesmo acorrentada, Shaq derrotou fuzileiros que tentavam capturá-la. Somers tentou matá-la, mas Rayleigh chegou a tempo, impedindo e salvando Shaq. E com Shaq em seus braços morrendo de amores, Rayleigh e os piratas Roger decidem escapar da ilha. E com isso, os piratas Rocks proibiram os seus subordinados de atacar os piratas Roger enquanto Shaq estivesse com eles. O alvo havia mudado. Os escravos Kuma e Empori Ivankov aproveitavam o caos para roubar dois prêmios que estavam dentro de baús: a fruta da patinha e a Wo-Oh no Mi modelo Seiryu, a lendária fruta mítica do dragão azul. Porém, Linlin atacou Ivankov e roubou a fruta do dragão. Kuma comeu a Nikyu Nikyu no Mi e Saturno confrontou um garoto, mas Kuma fugiu e usou seus poderes para ajudar cativos a escaparem. Suas ações levariam ao resgate de mais de 500 pessoas, incluindo Ivankov e Ginny. Já Linlin planejava dar a fruta Seiryu para o seu filho Katakuri, mas eis que Kaido a emboscou. Como um bom pirata sempre faz, deu um belo golpe na sua cabeça, roubou e comeu a fruta para si, ainda se vangloriando de todos os ensinamentos que a própria Linlin havia lhe ensinado sobre o que é ser pirata. E no meio disso, Garp encontrou os cadáveres das vítimas da competição e confrontou Sengoku via Dendemushi. Ambos ficaram horrorizados. Eles não sabiam o que acontecia nessa ilha e nem sobre os jogos de caça. Enquanto isso, Rocks localizou sua família e lutou contra Garland e outros Cavaleiros de Deus, mas foi forçado a fugir com Ares e Teach quando membros da família dele, incluindo o pai e avô, foram transformados em demônios e atacaram Rocks. Rocks, a contragosto, deixou a esposa e filho escaparem sem ele e derrotou os cavaleiros perseguidores. Ele estava ganhando tempo. Ele não sabia que o céu já tinha decidido acabar com tudo, porque quando a verdade começa a escapar pelas frestas, crianças salvas, prêmios roubados, deuses expostos, o mundo não responde com justiça, ele responde com algo pior, um apagamento total da história. Ao descobrir telepaticamente através de São Saturno que Rocks ainda estava vivo e Mu, pela afronta que ele não esqueceu do próprio Rocks invadindo sua sala das flores, decidiu intervir. E então aconteceu o impensável. Mu possuiu o corpo de Saturno. A presença foi sentida por Roger, Garp e Rocks. Através do corpo de Saturno, Mu atacou fuzileiros e piratas que se dirigiam para confrontar Rocks, que estava acompanhado por Linlin, Kaido e Newgate. Roger decidiu confrontar Mu pessoalmente, depois que Mu feriu membros da sua tripulação e ordenou que Gaban partisse com o restante da tripulação e o Saki e esperasse em alto mar. Garp também mirou Mu nesse momento, mesmo sendo alertado sobre as consequências de apontar armas para um dos 5 anciões e trabalhar ao lado de piratas. Mu se dirigiu brevemente a Rocks como sendo o próprio Davy Jones, e então veio um ataque em conjunto. Rocks, Newgate, Linlin, Kaido, Roger e Garp atacaram Mu com seus golpes aprimorados pelo Haki do Rei Supremo, um dos golpes mais devastadores e mais poderoso
já visto nessa série, porém não surtiram efeito. E como se God Valley não fosse caótico o suficiente, veio a traição dentro do próprio inferno. Capitão John traiu os Piratas Rocks e usou a Jiki Jiki no Mi, a fruta do magnetismo, para atrair todos os tesouros da ilha. Ganzui atacou John por vingança e uma guerra interna acabou explodindo entre os próprios Piratas Rocks pelo saque. E essa cadeia de batalhas impediu Dragon de escapar com Shanks no navio próximo. Os dois foram separados. Felizmente, Shanks, bebezinho, rastejou para dentro de um baú vazio e lá adormeceu. Enquanto Imu se regenerava sem qualquer dano desse golpe colossal, ele sentiu a presença de Aerith e Teach e preparou-se para impedir a fuga. Imu decidiu transformar a vitória em mensagem. Apesar de Rox ter cortado Imu em pedaços, Imu acabou usando o seu Dome Reverse para transformar Rox em um demônio. E ordenou: mate sua esposa e seu filho. Acabe com a linhagem dele. Rox resistiu intensamente por meros instantes. Usou o último resquício de vontade para provocar Imu com seu conhecimento sobre Davy Jones e Joy Boy, mas foi completamente tomado. Então o pior aconteceu. Rox, sendo controlado, atacou e derrotou facilmente Kaido, Lin Lin e Newgate, destruindo a montanha restante da ilha de God Valley. Sem entender que era controle, os três achavam que Rox os havia traído. O demônio alcançou Aerith e Teach, quase matou os dois, mas Kuma os teleportou para fora da ilha e se salvou também. Imu acreditava que Aerith e Teach estavam mortos, então ordenou que Rox matasse as testemunhas restantes, fuzileiros e sua própria tripulação. E foi nesse momento que Garp e Roger o interromperam. E os dois ouviram a voz de Rox em suas cabeças, pela voz de todas as coisas, implorando: por favor, me matem. Garp e Roger ordenaram que suas tripulações partissem e lutaram junto contra Rox. Durante a luta, os Piratas Rocks perderam a fé e se dispersaram. Gloriosa partiu com os Piratas Roger. Lin Lin disse a Kaido que lhe devia gratidão eterna pela fruta do dragão e partiu com Strauss. Newgate foi convidado por Pologram, o pai de Marco a Fênix, a partir com sua tripulação. O restante fugiu com seus tesouros. Dragon, profundamente traumatizado e acreditando que falhou com os bebês, ordenou que um navio da marinha, sob a mira de armas, ajudasse os civis sobreviventes a evacuar. Rayleigh e Gaban desobedeceram Roger e voltaram para encontrar seu capitão. Garp e Roger concentraram o máximo de Haki do Rei Supremo restante em um único golpe. O ataque combinado feriu Rox gravemente. Após a derrota, os três desmaiam de exaustão. Rox conseguiu recuperar a sua sanidade, mas foi apenas por um instante, já que Garlin, Maffei e Somers se aproximaram. Aliviado por estar finalmente livre, Rox agradeceu silenciosamente a Roger e Garp por pararem e impedir a matança que se seguiria. E então Garlin desferiu o golpe mortal. Como os outros membros da Vontade D, Rox morreu com um sorriso, curto, mas ainda presente. Roger e Garp foram levados para um lugar seguro por Rayleigh e Gaban. Falando através de Saturno, Imu ordenou que o Vale de Deus fosse destruído, apagado. Navios de guerra da marinha obliteraram todos os vestígios da ilha. God Valley afundou no mar. E assim, no único dia, o mundo viu o que deveria ser o Vale de Deus sangrar. E decidiu que a única forma de sobreviver a essa verdade era enterrá-la no fundo do mar. Depois dessa batalha monumental, o governo mundial fez de tudo para apagar registros do evento e até a própria existência geográfica de God Valley, que foi apagada dos mapas. O Vale de Deus não existe mais em documentos e mapas, somente através de fuzileiros veteranos como Sengoku, que mantiveram uma compreensão incompleta do que realmente aconteceu. E algum tempo depois, Shanks foi descoberto no baú pelos Piratas Roger e foi criado e acolhido como um verdadeiro filho dessa tripulação. A narrativa oficial, distorcida e amplificada por Morgans e o seu jornal com o apoio do governo mundial, transformou Garp em uma lenda, um herói para os marinheiros. E isso o enojava. Ele sabia a verdade. Garp recusou oportunidades para virar almirante porque não queria ser subordinado direto dos nobres mundiais. Garlin, por sua vez, foi declarado o campeão oficial do Vale de Deus. E o envolvimento de Roger foi completamente acobertado. Dragon foi preso por insubordinação
mas depois libertado por seu pai. E a exposição àquela crueldade o levou à deserção. Nascia então os Lutadores pela Liberdade, que mais tarde se tornaria o Exército Revolucionário. A derrota e a morte de Rox dissolveram sua tripulação. E os remanescentes Newgate, Lin Lin, Kaido, Chique e John passaram a formar tripulações próprias e se tornaram capitães lendários. Eles basicamente moldaram a próxima era dos piratas após a dissolução dos Piratas Rocks. God Valley não foi apagada porque carregava o nome de Deus e era vergonhoso. Foi apagada porque era reveladora, porque ali deuses caçavam humanos por diversão. Piratas invadiram com as mãos nuas. Um cadete da marinha viu a podridão da marinha e um revolucionário nasceu desse horror. Um bebê virou destino dentro de baú. E no centro de tudo, Rocks sorrindo como se dissesse ao próprio mundo: vocês podem afundar a ilha, mas não conseguem afogar a verdade. Afinal, a era em One Piece não é movida por ouro nem por tronos. É movida por vontades que se recusam a morrer. E enquanto houver alguém disposto a rir diante do impossível, o mar jamais ficará em silêncio.